Fala turma, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos começando mais um episódio do Pode Isso Max. E esse vai ser o nosso segundo episódio, um episódio muito bacana e muito especial, porque além de um cara exponencial, é um cara que é meu amigo e hoje vem servindo ainda mais de exemplo para muita gente. Exemplo de superação, exemplo de compromisso com a vida, né? Mas a gente vai bater um papo despretensioso aqui sobre outras áreas também com ele, e eu já vou apresentá-lo. Mas esse é o intuito do Pod Isso Max, é trazer conteúdos novos, trazer conteúdos que sirvam para a vida de vocês, não só pelo lado profissional, mas também para a vida, né? Para o dia a dia, para que vocês consigam equilibrar as várias facetas que a vida oferece, né? Então, hoje a gente vai conversar com o Vinícius Reis e eu vou pedir já para que ele se apresente, porque ele é nada melhor do que a própria pessoa para se apresentar do que eu. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo ao Pode Isso Max e Valeu, Max. se apresente, por gentileza, a quem está nos assistindo. Obrigado pelas palavras. Primeiro, me emociona muito ouvir, principalmente vindo aí de você. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos. Eu sou Vinícius Reis, tenho 44 anos, tenho 2 filhos, um casal, né, na verdade. Cara, e eu sou formado em publicidade, atuo aí há mais de 25 anos aí na área comercial e sempre tive muitos hobbies aí, a gente vai falar um pouco de alguns deles, né, Max? Uhum. Mas eu gosto muito principalmente agora, eu gosto muito de viver. Realmente, cara, isso é o que mais me motiva hoje, é poder acordar cada dia aí e seguir com a minha vida, fazendo, né, as coisas rotineiras que passaram por alguns desafios aí. Que muitas vezes é aquela rotina que a gente não dá bola, que a gente nem percebe que a gente Exato. está fazendo, mas que agora a gente Exato, acaba dando cara. mais valor, né? Exatamente, é isso mesmo, cara. Assim, né, poder levantar, ir no banheiro, tomar banho, tomar café, poder estar em casa, ver os filhos, a família. Tudo isso são coisas que hoje eu dou muito mais valor do que várias outras coisas que eu valorizava antes. Uhum. E assim, a nossa... É impressionante, cara. A vida realmente ela pode mudar num piscar de olhos. E as nossas prioridades, elas mudam junto, cara. Isso é algo realmente, assim, que é impressionante. Já a gente vai entrar nesse Sim. mérito aí, Vini. Mas antes, fala um pouquinho para quem está assistindo a gente sobre o Vini profissional. Claro. O início da sua trajetória profissional, você falou que Sim. você se formou em publicidade. Sim. Mas qual foram os caminhos profissionais que o Vini traçou Sim. até chegar nos dias de hoje aí? Legal. Cara, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Meu pai tinha uma pizzaria em São Paulo, então eu comecei a trabalhar com 12 anos. Obviamente, coisas mais simples, né? Ajudava ali a fazer entregas, as entregas que eram a pé, ou faltava um motoboy, eu ia junto no carro para fazer entrega, e ali comecei a trabalhar, a ter contato com o cliente e entender um pouco como é que as coisas funcionam, né? Cara, depois eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade com 14 anos, ainda como office boy, né? Também fazendo entregas, mas já fazendo algumas coisas ali administrativas e tal. E daí fui trabalhar no Banco Santander. Uhum. E, cara, esse foi um desafio grande, assim, não de largada. Eu trabalhava numa área de cobrança, né, do banco interna. A gente analisava as propostas de cobrança das agências, de negociações das agências com os clientes. E caminhei ali por um tempo até que o Santander comprou o Banespa. E quando o Santander comprou o Banespa, eu fui convidado a ir para o Banespa. E na época eu tinha 22 anos. Quando eu cheguei no Banespa, eu assumi como supervisor de uma área, ali dentro ainda da área de recuperação de crédito. Cara, eu tinha 22 anos de idade e eu tinha funcionário com 26 anos de banco. Nossa. Uhum. Então, cara, você pode imaginar que eles me engoliram, né, cara? Assim, me engoliram, e aí eu aprendi
na raça, né? Assim, a lidar com pessoas, né? A como fazer com que as pessoas se movam mesmo com opiniões diferentes, e principalmente com uma cultura enraizada diferente. Então, tive que aprender isso na raça. Se posicionando, inclusive, né? Sim, cara, em alguns momentos até de forma, assim, bastante firme, até porque tinha algumas dificuldades, né? A gente não podia nem sequer desligar a pessoa mesmo que ela fizesse algo errado num período de transição. Uhum. Então, tinha que ser na negociação, tinha que ser na conversa, tinha que ser na aproximação, trazendo as pessoas para junto de si. Então, foi muito desafiador, cara, principalmente pela idade, pela pouca experiência, pouca maturidade que eu tinha. Mas tive bons professores nessa época, tive muita gente que me ensinou muita coisa e me apoiou. Mas chegou num determinado momento, Max, que eu vi que aquilo ali, aquela realidade do banco, embora eu tivesse bem, né, tivesse em ascensão, já com 22 anos tendo uma promoção, e poderia ter tido uma carreira nesse segmento bancário muito boa, começou a ser custoso para mim, cara. Comecei a acordar de manhã, assim, sabe, sem vontade de levantar, de ir trabalhar, de fazer o que eu tinha que fazer. Aquilo começou, eu perdi o tesão por aquilo, Uhum. né? E aí, nesse momento que eu perdi o tesão, cara, eu fazia a faculdade de economia, né? Eu larguei a economia, larguei o banco, quase matei meus pais de susto, e fui fazer publicidade. E fui trabalhar, né? Como você sabe, trabalhei bastante tempo aí com venda de carro. Fui trabalhar com carro. Até que em 2006, acho que 2006 por aí, eu fui convidado a trabalhar numa multinacional inglesa chamada Thomas International. Uhum. E a Thomas trabalha na época, né? Hoje acho que tem mais alguns produtos, mas na época eu trabalhava exclusivamente com análise e desenvolvimento comportamental. Então, ela tinha soluções para que as empresas pudessem analisar o perfil dos seus candidatos, seus colaboradores, definir qual era o perfil ideal para uma determinada posição, poder comparar os candidatos para ver quais são mais adequados àquele cargo e poder entender os colaboradores que ocupavam aquele cargo, quais são os pontos fortes e possíveis limitações ali, o que tem pontos a desenvolver, né, para que tenha uma melhor performance naquela posição. Além disso, a gente trabalhava muito com treinamento comportamental, desenvolvimento comportamental, né, experiências vivenciais ao ar livre, aí tinha uma gama muito grande de soluções. Nessa mesma época, né, que eu trabalhei na Thomas, trabalhei bastante tempo na Thomas e aí em algum momento fui convidado pela FGV aqui de São José dos Campos também para ministrar aulas aqui num programa de desenvolvimento que chamava DPH, Desenvolvimento do Potencial Humano, sobre análise comportamental, Uhum. sobre como identificar o perfil dos seus colaboradores, ou dos seus clientes, como potencializar esse relacionamento, para que algum objetivo ali fosse alcançado. E atuei ali até meados ali de 2014, né, mais ou menos. Nessa época, eu tive um convite para migrar para a área de software, de soluções de software para RH, né, que era a minha grande... Sempre, eu falo, eu estou há mais de 25 anos aí nessa área de RH, né? Então, eu acabei migrando para essa área de venda de soluções de tecnologia para RH e tô nela até hoje. Me apaixonei e tô até hoje nela. Essencialmente na área comercial, né, à frente da área comercial. Então, hoje atendo grandes clientes aí, né, grandes empresas, né, da empresa que eu atuo. Mas durante muito tempo, Max, em paralelo, eu também montei uma consultoria de treinamento e eu conduzi algumas ações de treinamento para alguns clientes aí como John Deere, Wurt, e dentre outros. Então você sempre teve esse DNA de venda desde pequeno. Então, esse contato com o público, desde entregando a pizza, desde fazendo o trampo de office boy, sim, vendendo carro.
Sim, sim, cara, né? essa Essa conexão com as pessoas, né? essa tá na veia, cara, assim, acho que uma das coisas que sempre me ajudaram muito, sempre me ajudou muito, foi esse aprendizado que eu tive sobre identificar perfil, o estilo comportamental das pessoas e entender o que motiva aquelas pessoas, quais são os seus medos básicos, né, como lidar, como é que eu posso me aproximar das pessoas, o que ela teme que eu tenho que evitar. Então isso sempre me ajudou muito, Uhum. né? Isso sempre me ajudou muito. E essas consultorias que você fazia, esses treinamentos, eles eram presenciais ou também online? Presenciais, eles sempre foram presenciais, até chegada da pandemia, né? Tá, Então, beleza. até chegarmos à pandemia, sempre foram presenciais. Mas, assim, te confesso que um pouco antes da pandemia, eu acabei deixando isso um pouco de lado, né? Porque, graças a Deus, fui muito bem nessa área de software, Uhum. né? De venda de software, gostei demais e fui muito bem. Então, eu foquei nisso e deixei de lado essas ações de treinamento e desenvolvimento, embora eu gostasse também, mas a gente tem Não dá pra fazer somente tudo. 24 Aham. horas por dia, cada um, é o único recurso que a gente não compra. Então, eu tive que dar prioridade para aquilo, né, que eu estava fazendo e deixei isso um pouco de lado até a chegada da pandemia. Mas e aí, e na pandemia? Que você tá falando agora da pandemia. É. E aí, como que foi o rolê da pandemia? Porque, pelo que eu entendi, então, a sua vida sempre foi esse tete a tete no dia a dia ali, Sim, frente a frente com as sim, pessoas. visitando clientes É, presencialmente, e isso, sentando. isso de fato mudou muito a rotina de muita gente. Mas e aí chegou a pandemia, e aí? Como é que foi o rolê? Tanto Cara, profissional quanto, né? profissional, eu tive um momento desesperador, porque eu tava trabalhando na SAP, Uhum, né, as maiores empresas sim. de tecnologia do mundo, e eu tive um convite de uma multinacional portuguesa, que tem soluções aí para controle de jornada, e eu aceitei. Cara, essa empresa atendia essencialmente varejo e hospitais e saúde. Nossa. Eu entrei lá em janeiro. Uhum. Comecei a fazer algumas ações, visitar alguns clientes, né, e até chegamos a fechar alguns negócios. Cara, até que eu me lembro ali que por volta do dia 12, 13 de março, alguma Março, coisa aham. assim, né, recebi um comunicado da empresa dizendo, cara, para tudo, vai todo mundo para casa, ninguém visita mais cliente. E até nós tivemos até uma ordem de, ó, por enquanto nem liga para os clientes. Por quê? O varejo estava fechado e E o hospital, saúde o estava um caos. caos. E ali eu falei, cara, o que eu fiz, bicho, né? Mas eu não podia prever que a gente ia passar por uma Ninguém, pandemia. é. E aí, cara, o que eu fiz nesse momento? Eu falei assim, bom, eu não posso falar com os meus clientes, né? Tudo bem, tô trabalhando, tô empregado, né? Mas vou aproveitar para fazer aquilo que eu sempre gostei. Eu voltei, eu peguei muita coisa que eu tinha já estudado, livros que eu já tinha lido, artigos que eu já tinha lido, coisas que eu já tinha estudado, retomei, Uhum. e aí falei assim, cara, deixa eu ver o que tem de novo, né? O que tem de mais novo. E ali, cara, eu usei esse tempo para estudar. E aí o que aconteceu? Tinha muita gente surtando, né, cara? Pelo simples fato de estar em casa, trancado, sem poder sair. Sim. Tinha muita gente surtando. E até, cara, eu me incluo, né? Eu lembro que eu aproveitava o momento que minha esposa chegava, eu pegava o carro, saía para ir no mercado, para ir dar uma volta, para sair um pouco de dentro de casa. Às vezes eu só andava de carro e voltava. E aí, eu conversando com alguns amigos, surgiu a ideia da gente toda terça-feira se reunir para bater um papo sobre as coisas que eu estava estudando. Então, eu estudava de quarta a segunda, Uhum. ou de quarta a domingo. Na segunda, eu preparava ali um material para na terça-feira é, apresentar, compartilhar com essas pessoas e trocar ideia, bater um papo sobre aquele tema. Cara, isso foi se perdurando ali ao longo da pandemia, até que chegou um momento que um amigo meu me procurou e falou, cara, o que a gente está fazendo aqui é muito bom, né? A gente devia levar isso para mais gente. Estamos ajudando pessoas, né? Uhum. Exatamente. E aí ali surgiu o Redirecionando a Rota, né? Tá. Que o Redirecionando a Rota era um programa
que tinha como objetivo levar autoconhecimento e um novo despertar, o despertar de uma nova consciência, né, para que as pessoas pudessem se tranquilizar, né, de que Naquele período. naquele período de estresse, né, de grande estresse, que, cara, tudo depende de como o tamanho do problema vai depender da forma que você vai enxergar esse problema, né? Então ali surgiu o Redirecionando a Rota, ele virou um produto com 10 módulos gravados ali no Hotmart, e foi para o ar e vendido e etc. Até depois mesmo da pandemia, né? Ainda está no ar ali, precisa de vai passar agora por uma grande atualização, tanto conceitual como de formato, mas foi assim. Foi assim que chegamos até ali ao final da pandemia. E os grandes projetos, às vezes, eles sempre começam de uma forma despretensiosa, né? Vou começar aqui numa boa, sim, ajudando as pessoas, trocando ideia, e aquilo acaba servindo para outras pessoas que, se você não colocar isso para venda ou expor isso de alguma outra forma, a gente não consegue impactar mais vidas, né? Sim. Então, da hora, legal. Mas e você tem hobby também, né? Conseguiu praticar esses hobbies também na pandemia? Consegui. Cara, eu sempre fui apaixonado por velocidade, Max. Né? Sempre fui apaixonado por velocidade, principalmente pelo mundo das motos. Né? Sempre tive moto, desde novo, sempre gostei, sempre fui apaixonado por moto, sempre fui apaixonado por carro. Tive alguns carros, né, preparados, cheguei a participar de arrancada em Interlagos, então sempre gostei demais. Eu não sabia, não. Tive alguns. E é um hobby muito legal, muito caro, que dá muito trabalho, né? Mas é legal demais. E aí, cara, sempre fui apaixonado por moto, então, cara, eu tive várias fases já, né, de motos. Eu tive uma fase que era essencialmente trilha, então fiz muita trilha, né, de moto na Serra da Cantareira, em São Paulo e alguns outros lugares. Depois eu tive uma época que eu tive moto speed e graças a Deus consegui sobreviver a ela, né, praticamente ileso, com uma única queda que você acompanhou, inclusive, de camarote. E depois fui aí para as trails, né? Que foi minha última moto aí. Mas sempre fui, cara, muito, muito apaixonado, gostei demais. E o que acontece, cara? Eu acho que por a gente... eu andei a vida inteira de moto, né? Sempre andei. E eu sempre andei quente, assim, cara. Eu não vou mentir, falar que eu andava devagar. Não, eu sempre andei forte. Mas eu sempre fui prudente também, cara. Eu nunca fiz loucura, ninguém me viu no trânsito fazendo grandes absurdos. Mas eu sempre andei rápido. E sempre com uma confiança muito grande, né, cara? Assim, eu sei o que eu tô fazendo. Um excesso de confiança muito grande. Eu sei o que eu tô fazendo. Se acontecer alguma coisa, eu sei o que eu preciso fazer. Tô preparado para qualquer situação. Tô prestando atenção nos carros, nas outras motos, em tudo. E tenho o controle de absolutamente tudo aqui, né? Um excesso de confiança enorme. O que depois a vida me colocou ali um desafio grande para mostrar que não é bem assim, né? Mas, cara, durante a pandemia eu segui, era a única coisa que eu podia fazer, né? Era abastecer a moto e ir para Campos do Jordão, ir para outro lugar. E voltar para casa ali, estudar, e assim foi até o fim da pandemia, né? Até o final da pandemia. O momento em que aí as coisas começaram a voltar. Ainda atuei muito tempo como home office, mas aí já trabalhando mesmo e visitando clientes. Tive uma transição de empresa. Cara, e aí chegou um momento em que também acabou que eu tive que pôr foco total, né, na minha atividade principal, porque a gente estava vindo de um pós-pandemia e exigia, né, que a gente colocasse toda aquela engrenagem para se movimentar novamente.
né? Sim. Então, deixei ali o redirecionando a rota de lado, tive que redirecionar a minha própria rota nesse momento e focar de volta ali nessa minha atividade principal. Legal. E aí a gente chega nos dias atuais, né? Então, passamos pelo vídeo profissional, passamos pela pandemia, passamos pelo hobby e chegamos Sim, nos dias atuais, onde recentemente você sofreu um acidente. sim, E aí realmente foi de fato redirecionando a rota sim, do foi Vinícius, né? Então, se você quiser falar um pouquinho desse acidente, fica à vontade, e falar o que você se sente à vontade. Mas você sofreu um acidente de moto na estrada de Cunha ali, né? isso. E aí chegou ao ponto de É, ter que amputar a sua perna, né? exato. E aí eu entro, Max, nessa questão que eu falei do excesso de confiança, né? Uhum. Assim, nada vai acontecer comigo, eu tô no controle da situação. Então, eu tinha que visitar um cliente no Rio de Janeiro, né? E aí no domingo, nas semanas antes, eu tava de olho em passagem, que eu falei, vou de avião, óbvio. Mas aí o que aconteceu? Eu teria que ir numa quarta-feira, numa terça-feira eu teria que estar lá, e aí precisaria voltar na quarta, porque eu já tinha outros compromissos aqui na quinta. E aí eu fui olhar as passagens saindo de São José dos Campos, eu conseguiria ir, tipo, na segunda e voltar na sexta. Eu falei, cara, não vai me atender. E falei, bom, vou de ônibus, né? E o carro da minha esposa estava na revisão, ela ficou com o meu carro, e eu falei, cara, eu vou de moto até a rodoviária, paro lá a moto, compro a passagem e vou pro Rio, vou de ônibus. E chegando lá, uso Uber e tal. Quando eu cheguei na rodoviária, cara, eu fui comprar a passagem e aí eu vi que a previsão daquele ônibus que sairia, tipo, um pouco antes das 7, era de chegar no Rio às 2h30 da tarde. E a minha reunião era às 2 horas na Barra da Tijuca. Eu falei, cara, Não dá. não dá. Aí parei por alguns instantes, avaliei e falei assim, pô, cara, já fiz tanta viagem de moto para tantos lugares, já, né, assim, já rodei mais de 2.000 quilômetros em 3 dias, em 2 dias. Falei, eu vou de moto, né? E ali tomei, então, a decisão de ir de moto. E ali, cara, e tive que ir quente, né? Porque até Tinha hora. ver essa coisa de passagem, não sei o quê, toma um café, parará, começou a ficar apertado o tempo, eu não sabia como é que tava o trânsito lá. E graças a Deus cheguei ileso, foi tudo bem, fiz a minha reunião, cumpri com os meus compromissos, fui pro hotel, tudo tranquilo. Até à noite saí, comi um negócio, voltei pro hotel, tranquilo. No outro dia, cara, acordei 6 horas da manhã, dei uma caminhada ali na praia, ali na Barra, tomei café, voltei, tomei um banho, falei, cara, vamos embora, vou partir. E aí eu não tinha grandes compromissos, assim, de como eu estaria em deslocamento, eu já tinha deixado, né, a minha agenda programada para eu trabalhar um pouco de manhã ali no hotel e depois no fim da tarde, quando eu chegasse em casa. Então, trabalhei um pouco, quando foi por volta ali de umas 10h30, eu falei, vou embora. E fui embora, e aí tomei a decisão de, falei assim, cara, eu não vou vir por essa loucura que é a Dutra, né, cheia de caminhão, cheia de problema. Eu falei, como eu tô com um pouco mais de tempo, falei, eu vou pela costa, né? Eu vou pela Rio Santos. Iria dar, tipo, na hora que eu olhei, ele 30, 40 minutos a mais. E falei, um rolê muito mais bonito. Muito melhor, muito mais tranquilo, né? Do que aquela loucura da Dutra. Falei, eu vou por lá. Então fui, passei ali, né, por Mangaratiba e tal. Aí almocei em Paraty. Espetacular, puta vista legal, comi tranquilo, tomei um café. Aí fui abastecer a moto e perguntei pro frentista, falei, cara, pra eu ir pra São José dos Campos, o que é o melhor aqui? Cara, Cunha, né, pega a Estrada Real aqui, vou pra Cunha, por Ubatuba ou por Caraguá. Ele falou, não, aqui é muito mais rápido, cara, aqui por Cunha, e eu olhei, dava 180 quilômetros e por Ubatuba ou Caraguá, 220. Falei, puta, legal, vou por aqui, a vista espetacular, né, da Estrada Real. Já tinha feito esse passeio em 2024 outras 2 vezes, então falei, tranquilo. Subi, e aí começam os sinais, né, cara? A hora que eu fui entrar para pegar a Estrada Real, tava um rebuliço.
um monte de viatura de bombeiro, um monte de carro parado e tal. Cara, caiu uma árvore que fechou a entrada da estrada. Né? Já Deus tentando me redirecionar minha rota, né? Não vai por aqui, né? E aí adivinha o que eu fiz de moto, cara? Eu junto com outros caras de moto, passamos pelo mato, contornamos a árvore por trás pela terra, voltamos para a estrada e segue o barco. E fui. Então eu subi, cara, a estrada real, e esse é um ponto que eu quero frisando, porque assim, eu tive muitas provas aí da presença e da existência de Deus nesse dia. Então eu subi praticamente e não tinha ninguém atrás de mim, porque tinha uma árvore fechando a estrada. Né? Então, cara, subi, passei pelo Portal de Cunha, ainda parei lá em cima, tem um mirante lindo, você enxerga, né, todo o litoral norte ali e tal. E ali falei, cara, vambora, vamos seguir viagem. Passei pelo Portal de Cunha. E aí eu lembro que eu tava vindo mais quente, assim, e aí eu entrei numa curva que eu consegui ver a mancha de óleo, assim, na curva. Mas, cara, nessa hora a moto, o controle de tração entrou, acionou, cara, ela corrigiu, eu segui, mas ali eu tirei a mão, porque eu falei assim, meu, tá com muito óleo, né? E comecei um pouco mais devagar. E aí, de repente, depois que acionou o controle de tração, eu olhei pro painel, ela por algum motivo, ela desligou o controle de tração e o ABS, né? Aí eu tirei a mão mais ainda, fui bem na moa, que eu falei assim, cara, eu vou daqui 5, 6 quilômetros ter um posto de gasolina, eu paro lá, né, desligo a moto e religo tudo. E aí vim, cara, numa reta assim, comecei a frear para entrar numa curva, a hora que eu comecei a frear, a traseira da moto escapou. Escapou sem eu olhar, eu vi a roda traseira aqui do meu lado, né, aqui. E aí eu fui indo até que eu consegui dar uma acertada nela, só que a hora que eu acertei a moto, eu olhei pra frente, eu tinha um guarda-reio já na minha frente, e ali eu pensei rápido, assim, eu falei, cara, se eu bater nesse guarda-reio de frente, do jeito que eu tô, eu vou voar. Você voa. Então eu juntei no freio dianteiro e deixei a frente da moto escorregar pra ir pro chão, só que na hora que eu fui pro chão, a moto foi pro chão, eu fui junto. Né? E aí a moto bateu num dos pilares assim, do guarda-reio, no que ela bateu, ela virou a traseira. Nessa que ela virou a traseira, ela prensou minha perna entre a moto e o guarda-reio. E aí eu tive uma lesão muito grande, uma ruptura só de partes moles, né? Assim, de músculos, e rompi uma artéria que passa atrás do joelho, que é a artéria poplítea. E esse foi o meu grande problema, né? Eu não tive fratura, eu tive só uma luxação do joelho, mas eu tive essa ruptura de músculos e partes moles e principalmente da artéria poplítea. Cara, e aí fiquei ali no chão, ainda tranquilo, tipo, né, a hora que aconteceu, eu caí, falei, não, tá tudo bem, eu tô bem. Incrivelmente não tava sentindo dor, senti algum desconforto na perna, mas imaginei que era só da batida. Então eu segurei aqui no guarda-reio e levantei. Cara, a hora que eu levantei, eu olhei, o meu pé tava igual ao do Curupira, assim, tava girado. Nossa. Aí ali bateu o desespero, meu irmão. Ali eu olhei e falei, ferrou. Falei, puta, aí... Cara, eu só pensei, tirei meu capacete, joguei pra trás pra, né, prevenir as pessoas de que tinha algo pra frente ali. Cara, e aí não passava ninguém, bicho. Que a estrada tava fechada lá atrás, né? Cara, e de repente, como num passe de mágica, assim, cara, passou 2 carros, uma menina em cada carro. E ali eu desesperado, grito, meu, pelo amor de Deus, socorro, socorro, tal. Ela falou, não, calma, eu vou chamar o SAMU. Eu falei, não, me ajuda, pelo amor de Deus. Cara, ela, calma. E aí uma delas foi chamar o SAMU e a outra veio ali pra falar comigo, tentar me acalmar. Cara, nisso começou a vir mais gente. E aí parou um carro com 4 ou 5 homens ali que estavam trabalhando em alguma coisa ali na região. E aí o cara falou, não mexe nele, não mexe. Eu falei, cara, ó, eu já levantei. Falei, eu não consigo sair daqui, mas eu já levantei. Eu tô bem, eu não tive, né, nenhuma batida, nada. Se vocês conseguirem me ajudar pra eu sair daqui, vai ser bom. Cara, eles tentaram me puxar junto com a moto e eu tava preso mesmo no guarda, eu não saía dali. E aí, cara, um dos caras entrou em desespero. O cara falou, meu Deus, cara, vai chegar o SAMU, o que ele vai fazer com esse cara preso aí e tal? E aí ele virou e falou, meu, traz minha caixa de ferramenta. E aí, bicho, esse cara desmontou o guarda-reio na mão,
E aí desmontou parte do guarda-reio e aí conseguiu me puxar. Quando o SAMU chegou, eu tava já livre, né? E aí o SAMU chegou, fez algumas avaliações ali, botou o colete cervical e tal. E aí ela virou e falou assim, a socorrista, cara, que era uma mulher muito foda, assim, cara, muito... eu não... Foi uma das pessoas que eu ainda não consegui conversar e encontrar, mas ela era fera demais, cara. Ela chegou, só que eu fiquei consciente o tempo todo, né? Uhum. E ela virou e falou assim, pessoal, preciso de ajuda aqui. Eu preciso de ajuda aqui urgente, senão ele vai morrer. Cara, aí ficou aquele silêncio, bicho, que eu falei, gente, vocês não estão ouvindo? Alguém... Cara, até que uma das meninas que pararam ali levantou a mão e falou, eu tenho o primeiro socorro, sou bombeira civil, tal, não sei o que lá. Falou, legal, entra ali, pega a luva, tesoura, corta as calças dele. E aí foi, cara. Aí começou e ela falou, eu vou ter que fazer um torniquete em você, vai doer muito, mas é o único jeito de te salvar. E aí fez um torniquete, doeu absurdamente, cara. E aí me botaram pra dentro. E nisso ela ligando pro Águia, né? E aí eu escutei ela falando com os caras do Águia, falou, se ele não tiver em 20 minutos dentro do Águia, nós vamos perder ele. E você até então não tinha sentido que você tava... Cara, eu nem imaginava. Morte, né? Eu tava preocupado e a todo momento ali eu falava até pra ela, falava, pelo amor de Deus, salva minha perna, salva minha perna. Né? Eu não quero perder a perna. Mas eu não tinha me caído essa ficha que eu tava correndo um risco de vida. Né? Isso não... Embora eu escutei ela falando ali, cara, não sabe como... eu deletei aquela informação e não dei muita bola. Aí me levaram até um local onde veio o helicóptero do Águia, só que quando a gente chegou nesse local, o helicóptero decolou. Aí ela ligou e disse, onde vocês estão indo, pelo amor de Deus? Tal. Cara, aí depois vem as coincidências da vida, né? Mais tarde, depois, quando eu já estava em casa, inclusive, esse piloto viu uma foto que eu consegui conversar com o médico do Águia depois que me atendeu, e ele me mandou uma foto do helicóptero no local que eles estavam me esperando. E aí eu postei, esse piloto viu e veio me procurar. Cara, quando ele veio me procurar, a minha esposa e a esposa dele se envolveram num acidente lá no Urbanova, no bairro que a gente mora, 2 anos antes. E aí ele veio me procurar e falou, porra, é você, cara. E aí ele me contou, ele falou, cara, naquele primeiro lugar que te levaram, ele falou, você ia entrar na aeronave, eu não ia poder decolar. Fez uma formação de nuvens muito densas em cima daquela região, e eu corria o risco de te botar para dentro do aeronave e não poder decolar. Eu falei, então eu decidi mudar de lugar. E aí ele mudou de lugar, aí eu fui até esse lugar. Cara, demorou pra gente chegar. E aí quando a gente chegou... Redirecionando a rota todo Nossa, instante. cara, foram várias. Tá. Foi redirecionando rápido, né? Quando a gente chegou nesse outro local, e aí ele me contando depois, o piloto, né, o Sérgio, ele falou assim, cara, ele falou, eu deixei o médico e o socorrista no chão para que eles pudessem ir com você de ambulância e eu ia embora com a aeronave. Eu entrei, começou os procedimentos para decolagem, e aí nós chegamos. Falaram que eu vi a ambulância chegando com você, eu esperei. Falou, porque o sol estava se pondo, estava no limite do pôr do sol. E aí tem algumas questões, né? A ANAC não permitiria naquele local ele fazer uma decolagem após o pôr do sol, inclusive com multas pesadíssimas, né? Para a polícia. Mas aí como eu cheguei, ele aguardou. E aí eles iam me levar para Taubaté, mas aí ia ter uma dificuldade de pouso em Taubaté, me trouxeram para o Hospital da Vila, em São José dos Campos, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque na região de São José dos Campos e Vale do Paraíba, é uma das melhores opções para trauma, né? E, cara, nesse momento, só que quando eu tava lá no chão, eu liguei para um amigo nosso em comum, Pedro, falei, cara, pelo amor de Deus, liga para todos os médicos que a gente conhece, para todo mundo, que a coisa foi feia. E quando eu cheguei no Hospital da Vila, cara, a Laís, que é a diretora vascular de lá, junto com a Larissa, que é ortopédica e tal, começaram a conversar comigo, aí eu não lembro quem, algum dos médicos falou pra mim, falou, você é o quê? Você é influencer, você é político, Falei, não, cara, não sou nada. Por quê? Falou, pô, bicho, mais de 10 médicos ligaram aqui,
querendo saber de você. Falou, a Laís, uma delas, tava indo embora, voltou pra ver o meu caso. Falou assim, cara, eu tenho muita gente atrás de você. Eu falei, não, cara, eu tenho bons amigos. E isso eu vou te falar uma coisa, Max. Isso foi uma das coisas que me salvou. Tá? Posso te dizer que, assim, que nutrir boas amizades ao longo do tempo, bons relacionamentos, ajudou muito a salvar a minha vida. Né? E eu vou já te contar por quê. Foi feita uma cirurgia ali na hora. Tiraram a minha safena da perna direita e religaram essa artéria poplítea, né? E conseguiram refazer a irrigação de sangue da minha perna esquerda, né? Mas a ferida foi muito extensa, né? Foi muito grave. Colocaram os alinhadores ali. Cara, eu sei que eu entrei na sala de cirurgia por volta de 8 e pouco e eu fiquei consciente até o momento que eu tomei anestesia. E eu saí da sala de cirurgia, segundo a minha esposa relata, por volta de 3 e pouco da manhã. Cara, eu lembro de eu ainda falar alguma coisa com ela ali na hora que eu saí. E beleza. No dia seguinte, né, ainda lá no Hospital da Vila, em São José dos Campos, eu acordei ali e aí a Laís, a Laís, que é a diretora vascular, procurou a minha esposa e falou assim, cara, ele tem que ser transferido, né, lá para Rede D'Or, para o Hospital Vivale, porque o rim dele vai parar. Porque o que aconteceu? Como eu fiquei com um torniquete muito tempo, o torniquete salvou minha vida, né? Mas na hora que refizeram essa irrigação na minha perna, a perna que estava muito tempo sem irrigação, e imagina, né, eu caí ali, tinha terra, tinha coisa, então, por mais que tivessem lavado e tal, teve infecção. E ela começou a soltar muita toxina na minha corrente sanguínea, o que sobrecarregou o meu rim. E aí me moveram às pressas lá para o Vivale, para a Rede D'Or. Precisava arrumar com urgência ali uma máquina para hemodiálise, para ficar 24 horas na hemodiálise, que é a Prisma. E aí, mais uma vez, eu falo, por isso que eu falo que salvou minha vida, porque aí, cara, amigos em comum, a esposa de um amigo que é médica também entrou no circuito e conseguiram me disponibilizar uma Prisma lá no Vivale. E fui pra lá. E aí já cheguei lá, assim, aí eu já não lembro mais. Eu tava consciente, falando, minha esposa já me mostrou mensagem minha desse dia, mas eu não lembro, eu já não lembro mais. Aí lá tentaram fazer uma cirurgia para dar uma selada, porque assim, a minha perna, ela não podia ficar totalmente fechada, porque ela estava muito inchada. E esse inchaço, né, eles tiveram que abrir, fazer uma fasciotomia para poder liberar espaço ali para esse músculo que estava inchado. Mas eu perdia muito sangue, então eu tomava a bolsa de sangue em cima, descia embaixo. E aí teve um dia que eles me pegaram já em choque, assim, com muito sangue por baixo da maca. Fui para uma cirurgia para tentar melhorar um pouco isso e já voltei entubado. E aí teve que esperar melhorar e aí chegou na fase da amputação. Aí eu cheguei, aí assim, aí já tinha uma clareza de que precisava amputar, mas eu não resistiria a uma cirurgia de amputação. Sim. Minha pressão ficou alguns dias ali 5/3 e tal, até que os médicos conseguiram me reanimar, né, passando do limite que eu poderia receber de noradrenalina, para manter a minha pressão estável, e aí precisava tirar essa noradrenalina, eu precisava segurar algum tempo sem essa noradrenalina para poder ir para a cirurgia. E aí no dia 15 de novembro, né, 3 dias depois do acidente, conseguiram me estabilizar e fui para amputação. Eu estava completamente sedado, mas eu lembro da minha esposa falando comigo, falando, sua perna não vai ficar funcional, ela tá te matando e eu tô aprovando a amputação. Né? E aí fui para amputação, voltei para o centro cirúrgico para fazer a amputação. Cara, no dia seguinte o meu pai fala, né, que estava no quarto comigo, aí minha pressão já estava estável, os indicadores todos começaram a melhorar. Então, você salvou sua vida. Salvou minha vida. Então, Max, de fato, cara, assim, nós já conversamos algumas vezes sobre isso, né? Mas eu nunca tive essa revolta, essa coisa de, pô, por que eu perdi a perna? Pelo contrário, cara, ter perdido a perna me permitiu estar vivo, né? Então, eu posso dizer que foi uma das melhores coisas que me aconteceram, né? Conversando com alguns médicos, assim, os caras disseram 70% dos casos de pessoas que têm rompimento de poplítea num acidente morrem no local do acidente, né? Então, assim, cara, eu tive, né, graças a Deus esse acidente foi na volta, que eu tava devagar, se estivesse na ida eu tava indo mais rápido porque eu tava atrasado.
teria sido muito mais grave, né? Graças a Deus eu estava sozinho. E principalmente, Max, acho que o ponto fundamental. Bom, eu estudei a vida inteira sobre desenvolvimento de pessoas porque eu gosto, né? E porque eu trabalhava com isso, mas porque eu sou curioso. Mas não tinha, assim, O porquê? nenhuma grande aplicação fora profissional e tal. Depois, na pandemia, eu fiz esse trabalho, né? Iniciamos ali o Redirecionando a Rota na pandemia para ajudar pessoas próximas e também para que eu, né, pudesse ocupar minha cabeça ali. Grupão online para compartilhar a experiência. Exatamente, para ajudar o máximo possível de pessoas que desse. Uhum. Mas o que eu não percebi, cara, é que nessa jornada eu estava sendo preparado. A minha cabeça, a minha mente veio sendo preparada para esse momento, né? E aí sim foi um redirecionamento de rota abrupto, né? Uhum. E eu falo assim que o pior que me aconteceu não foi a amputação. O pior foi o estado que eu fiquei, que assim, eu realmente quase morri, né? Para você ter uma ideia, acho que uma das coisas mais impressionantes que aconteceram comigo em todo nesse momento foi um médico, um diretor, o Rodrigo, diretor de trauma do Hospital Vivale, que entrou lá na sala e falou assim para mim, falou, olha, cara, falou, eu sou católico, acredito muito em Deus e tal. Ele falou, mas o que eu vou te falar aqui não é nada espiritual, nada. Ele falou, vou te falar tecnicamente. Ele falou, você viu a luz. Ele falou, cara, o que aconteceu aqui nesse quarto, ele falou, pra nós aqui do hospital, equipe médica, enfermagem e tudo mais, o que aconteceu aqui pra nós foi um milagre. Uhum. Ele falou, a gente já tava conversando sobre como que a gente ia abordar a sua família para preparar pro pior, né? Pra você ter uma ideia, teve uma senhora que passava todo dia lá no quarto para, né, fazer limpeza e conversava muito com a minha mãe, rezou junto com a minha mãe lá um dia. E aí um dia ela entrou e eu já tinha sido estubado, já estava acordado e estava tomando café da manhã e falando. A hora que ela entrou, que ela me viu, assim, ela olhou lá, ai meu Deus do céu, não acredito, o senhor tá vivo. Porque quem viu, né, foi pesado, foi né? pesado. Cara, e aí, bicho, dali comecei então a melhorar rapidamente, mas assim, com essa consciência de que, cara, porque aconteceu a sua milagre. cabeça tava boa, né? Exato. Então, assim, os enfermeiros, os médicos falaram pra mim, cara, é impressionante a forma como você tá lidando, né? Eu tenho amigos que falam, cara, nunca imaginei que você ia conseguir lidar dessa forma, né? Então, muita gente me aborda e me pergunta, e aí, cara, o que aconteceu? No hospital, um dos médicos falou pra mim, falou assim, ó, Vinícius, a gente tá a todo momento querendo ver como é que tá a sua cabeça, falou, porque tem muita gente que acorda numa cirurgia como a sua e questiona a gente por que a gente não deixou eles morrer, por que você não me deixou morrer, né? E aí eu falei assim, cara, bicho, eu tô bem de cabeça, falei, não tenho esse sentimento, pelo contrário, eu tenho um sentimento de gratidão de estar vivo que eu nunca imaginei que eu fosse sentir na minha vida. Cara, fui obrigado a aplicar tudo aquilo que eu estudei, tudo aquele conhecimento que eu estudei, que eu compartilhava com outras pessoas, né? Cara, e fui aos poucos retomando a minha vida, voltei a dirigir, fazer academia, né? E várias outras coisas. Então, o meu objetivo, Max, eu comecei a fazer alguns vídeos, né? Mostrar algumas coisas do meu dia a dia, cara, primeiro com a ideia de chegar nessas pessoas que talvez passaram por isso e não estão tão bem quanto eu, de cabeça, né? Só que, cara, eu atingi um público ainda muito maior, que não tem nenhum tipo de deficiência, que não tem nenhuma doença, que não tem nada, mas que enxergava o seu dia a dia assim, como um grande problema, que tava com uma dificuldade muito grande de lidar com seus problemas, e essas pessoas começaram a me procurar e falaram assim, cara, obrigado por você ter compartilhado, pô, eu tô vendo que legal, tá tudo bem, né? E aí que eu comecei a falar assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para levar, porque, cara, graças a Deus, eu vou te dizer assim que hoje eu tenho a clareza assim de dizer assim, cara, graças a Deus que foi comigo que aconteceu, sabe? De todas as pessoas que eu conheço, que bom que foi comigo, porque eu tava pronto de cabeça, tá? Para enfrentar essa situação.
né? E, cara, não reclamo, eu vou vendo, cara, o que tem que fazer? Agora tô, né, fazendo a reabilitação, aí tô já olhando para colocar prótese, voltando a trabalhar e outras coisas. Uhum. Então, cara, que bom que foi comigo, que eu tava pronto, eu vim sem saber, sendo moldado aí para esse momento e é isso, cara. E a vida continua e, assim, a gente tem que... A vida... Deus é bom demais o tempo todo, cara. E a vida continua e a gente tem que aproveitar cada momento. Sem Essa dúvida. é a Agora, mensagem. tirando um pouquinho, obviamente, essa história dessa tragédia, mas que hoje virou um aprendizado e virou Sim. virou um case de sucesso, vamos dizer assim. Mas me fala alguma história cômica que aconteceu depois disso, se você tem alguma coisa para compartilhar, porque a gente só falou da Cara, questão mais séria, mas acho que tem, cara. alguma Bicho, piada, alguma... a primeira delas... Porque isso é a cabeça, né? a primeira delas é um bullying que eu sofri em casa, né? É. Mas que começou, assim, com a minha esposa... Eu tava ali um dia já voltando do hospital e ela sentou, cara, com coisa assim, separando meia. Eu não sei na tua casa, mas lá em casa, não sei se tem um elfo, tem alguma coisa, some, as meias desaparecem. Um duende, que fica Um dentro da máquina de duende, lavar. As meias desaparecem. Então ela tava ali com algumas meias descasadas ali, tentando fazer pares. E aí, pô, essa aqui juntou e tal. E aí sobraram umas 4 ou 5 meias que não tinha par, cara. Aí ela olhou pra mim e falou assim, nossa, amor, essas aqui acho que eu vou deixar pra você. Só precisa... Porra, foda. Quase que voou a muleta dela, né? Então tem essa, cara. Teve os meus filhos, um dia a gente foi no shopping, e aí eu tava com a cadeira de roda. Hoje eu vou, se eu precisar ir, eu vou com a muleta, né? Mas na época tinha acabado de voltar, ainda não tava tão bem na muleta, não tava tão forte. Cara, e aí eu parei no shopping assim, e eu fui pra trás com a cadeira, porque eu queria ver um negócio que tinha passado. Aí minha filha começou, pip, pip, pip. E, cara, sem dúvida, a melhor de todas foi um sobrinho meu. Eu fui pra Itatiba, lá na casa da minha tia, a gente foi pra algum feriado aí que teve, tal, algum aniversário, e tô lá, e aí ele veio falar comigo, cara, chorando. Porra, tio, caralho, que foda, não sei o que tal, e conversou pra caramba lá comigo. Aí ele virou, assim, depois de um tempo conversando, ele falou assim, puta, mas que bom que você tá bem, cara, fico feliz pra caramba de ver que você tá bem, tá bem de cabeça, puta, legal demais, cara, e é isso aí, tio, e vamos pra frente, cara, que daqui pra frente cada chute é uma voadora. Daí eu falei, porra, bicho, você tava indo tão bem, cara. Você fez tudo pra tirar 10, tirou 4,5, cara. Porra, errou no fim. Tá merda. Da hora. Mas é isso mostra que a sua cabeça tá boa, né, Vini? Sim, E aí entra esse propósito seu do redirecionando a rota. Se você puder falar um pouquinho desse projeto. Com certeza. E que aí é para vocês, né? Para todo mundo que tá assistindo, enfim. Com certeza. O que aconteceu, Max, é que nesse meu caminho aí da reabilitação, eu comecei a conhecer muita gente, né? Então, puta, fiz um grande amigo aí que, fazendo fisioterapia, conheci ele, o Donato, que ele sofreu um acidente de moto muito parecido com o meu. Ele tem uma amputação exatamente igual a minha, só que foi 30 anos atrás. Tá. E aí esse cara começou a conversar comigo, a gente começou a trocar ideia, me dar conselhos aí de coisas práticas do dia a dia, sobre prótese, sobre tratamento, reabilitação e tal. E, cara, o cara tá aí, bichão. 30 anos atrás aconteceu, tá aí trabalhando, fazendo tudo, andando de bicicleta e seguindo com a vida feliz, sabe? Um cara alegre. Cara, aí, bicho, conheci um outro rapaz, o Lincoln também, perdeu parte da perna aí numa máquina, ficou prensado ali na máquina. E, cara, hoje ajuda muita gente aí que tá passando por essa situação, tanto com conselho, como indo atrás, ajudando, buscando ajudar a encontrar tratamento, né? Cara, o Vitor, que é de São Paulo, tem empresa tem algumas empresas de prótese, mas, cara, ajuda muita gente. É um cara, assim, ele não tem ele é amputado das 2 pernas. Tá. Mas, cara, é um cara que você muda de astral só de conversar com ele. Então, fui conhecendo muita gente, né?
E também, cara, fui conhecendo também muitas outras pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, né? Mas que me ajudaram muito. Então, cara, toda uma gama de médicos, né, que me ajudaram lá no Vivale, que, cara, foi demais, foi muito legal, toda a equipe de enfermagem, de fisioterapia e tal. Eu fui conhecendo muita gente que tem muita coisa boa pra contar. Legal. Muita história legal pra contar. E aí surgiu a ideia, então, de transformar o Redirecionando a Rota num podcast, para que a gente... Porque o objetivo maior do Redirecionando a Rota sempre foi ajudar o máximo de pessoas possíveis, né, que estão desconfortáveis, que estão infelizes com alguma questão, não precisa ser infeliz, mas talvez desconfortável com alguma situação no seu dia a dia, e que quer, né, dar um novo rumo a esse desconforto, né? Esse sempre foi o objetivo. Então, por que não tornar ele um podcast onde a gente possa trazer pessoas que vivenciaram e vivenciam grandes transformações, né, onde a gente possa trocar experiências, trocar ideias, né, e trazer conteúdos que realmente vão impactar um número maior de pessoas. Muito legal. Esse é o plano. Muito legal. Muito legal. Parabéns. Obrigado. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua superação, pelo seu estado mental. De fato, você foi treinado para superar isso de uma forma inconsciente. Mas que bom que você tá entre nós e que tem, vamos dizer assim, essa nova missão, e como se fosse uma missão de vida agora. Com certeza. De impactar mais pessoas, outras vidas, e mostrar que talvez aquele problema que ela tá passando, aquela frustração ou enfermidade, ou enfim, que é momentâneo, que não é o fim do mundo, e que existem tantas outras coisas piores que podem prejudicá-las sem dúvida. Cara, o tamanho do problema é a forma que a gente enxerga ele que vai lidar. Hoje eu tenho uma percepção, Max, que é assim, eu penso assim, né, cara, se o problema, se eu posso resolver, cara, tá tudo bem. Então, se eu também não posso, então também tá tudo bem. Eu não tenho que me preocupar. A minha mãe me ensinou que a gente tem que viver um dia de cada vez. É isso aí. E hoje, assim, cara, minha missão se eu por dia puder ajudar uma pessoa que seja, né, a poder enxergar a vida, poder olhar pra vida e falar assim, cara, que dádiva que é poder acordar, que dádiva que é poder olhar pro meu filho. Né? Porque, cara, eu fiquei dias desacordados, teve momentos que eu escutava eles, mas não conseguia nem ver. Então, poder olhar, poder tocar, né? Poder tomar um banho, cara, são coisas muito simples, mas que são uma dádiva. Então, se eu puder levar esse despertar para uma pessoa por dia, eu já tô... Cara, minha missão tá cumprida. Que legal. Então, chegando ao fim do nosso episódio aqui, se você quiser olhar para a câmera e deixar um recado para quem está assistindo sobre tudo e sobre o Redirecionando a Rota, acho que agora é a hora. Legal. Bom, eu agradeço, né, por terem ficado até o final aí com a gente. E o que eu posso dizer é assim, que cada vez que você abrir o seu olho ali de manhã e poder seguir com coisas extremamente rotineiras, mas que você pode fazer, que você consegue fazer, tendo pessoas ao seu lado que você ama, né? Ou mesmo que você tiver só, mas que você consiga, né, ter esse despertar, abrir o olho e poder seguir com a sua vida, né, tendo a possibilidade de fazer novas escolhas, tenha certeza que essa é uma dádiva, é um momento para que você tenha muita gratidão e muito amor por Deus, porque ele, na hora que eu sempre acreditei, né, mas nunca fui fervoroso até o momento que ele me mostrou que estava ali comigo, né? E tive números, cara, tem muitas outras histórias aí no meio dessa para contar, né? Mas com a certeza que ele me apoiou e foi me ajudando e trazendo gente ali a todo momento, né? E o Redirecionando a Rota, a partir de agora, então, ele vai se tornar aí um podcast, onde a gente vai trazer, né, então, como eu disse, pessoas que tiveram grandes histórias aí, não só de superação, mas que em algum momento precisaram dar um novo rumo, precisaram ter alguma
movimentação ali para criar uma nova realidade, né, para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas e fazer com que essas pessoas também façam esse movimento, né, de redirecionar e assumir as rédeas de para onde estão indo suas vidas. Muito bom. É Obrigado. isso. Obrigado você, vindo. obrigado aí pela oportunidade. E vamos em frente. Pessoal, é isso. Encerramos aqui mais um episódio, Vinão. Valeu, Max. De verdade. Tamo junto. Deus Obrigado te por tudo. abençoe sua vida, sua jornada. E é isso. Encerramos aqui mais um episódio do Pode Isso, Max. E em breve teremos mais convidados aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado.